Então vamos lá para a parte mais importante do curso, é o Discovery. É o Discovery que vai separar o vendedor, o Account Executive Expert, daquele amador. É o Discovery que vai te dar muita vantagem competitiva em relação aos concorrentes e que vai te colocar em outro nível. Então, Discovery nada mais é do que você descobrir time, budget, autoridade, necessidade, a dor, problema. É você descobrir mais sobre o lead, sobre o prospect. E a gente vai falar muito sobre o Discovery, beleza? Então vamos começar com o Discovery da dor. Então, geralmente aparecem três tipos de prospects, né? Então, tem aqueles que falam o que eles querem. Ah, eu quero uma ferramenta de prospecção. Mas ele não sabe exatamente por que, que ele quer isso, ouviu falar e quer contratar uma ferramenta de prospecção. Mas se você começar a fazer perguntas, ele não sabe responder. Mas para que, que você precisa da ferramenta de prospecção? Com o seu time atual você já prospecta, não prospecta? Tem aqueles que estão apenas curiosos em conhecer o seu produto. Então, vão ser um desafio para você fazer um discovery. E eu vou te dar técnicas para você conseguir sobrepor isso. Vão ter também aqueles que sabem a dor, mas não têm uma maturidade tão elevada. Então, é um desafio também, mas esse aí já é mais fácil de você contornar. Então, você vai conseguir chegar mais profundamente na dor, mas talvez ele não esteja no momento de compra, mas vamos falar bastante sobre isso. E também tem aqueles prospects maduros, né, que sabem exatamente a dor que eles possuem e o que precisam para resolver. Esse aí é o lead perfeito. Então, aqui, esses três casos são desafios, né? Os três tipos de prospects desafiadores, que são aqueles que falam o que querem, mas não sabem a dor que têm, aqueles que estão apenas curiosos, ou aqueles que ainda não têm a maturidade necessária para contratar o seu produto. Mas aquele que já sabe exatamente a dor, que já sabe o que precisa resolver, aí é maravilhoso. Mas quando o cara não tiver na posição 4 aqui, o executivo de vendas consegue contribuir para o cara entender o momento dele e até influenciar se já é momento ou não de compra dele, beleza? E como é que a gente descobre a dor? Vamos lá. A gente vai ter três fases aqui que eu vou explicar cada uma. Então a gente vai ter primeiro a primeira camada, né, que é a buzzwords e buzz problems sendo ditas. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre. Vai ter a segunda camada, que é o entendimento geral da dor, e a gente vai falar também sobre isso. E a terceira camada, que é o entendimento específico. Então a gente vai ter o buzzwords e buzz problems, entendimento geral e o entendimento específico. É basicamente uma mina que você vai cavando, aí você vai chegando realmente na dor do cara. Beleza? Então você começa aqui em cima com buzz problems, depois dá um entendimento geral do problema, o problema geral, depois você vai na especificidade, entender realmente aonde que ele quer chegar. Então a primeira camada, buzzwords e buzz problems, é o seguinte: o prospect sempre vai trazer palavras genéricas. Paulo, o meu trabalho aqui é muito manual, minha equipe faz muito trabalho manual. Paulo, preciso ter uma visão 360 em dashboards, tal. Paulo, não tenho visibilidade sobre isso. Alguns executivos de vendas param aí e falam: pô, maravilha, minha solução é perfeita para você ter uma visão 360. Mas isso é muito pouco. Ele falou basicamente o que ele quer, mas você não chegou a entender qual que é a dor dele real. Então essa primeira camada são buzzwords, buzz problems, que são palavras que vão sendo jogadas e você vai captando elas. Então vamos botar na prática. O buzz problems são frases genéricas, né? E buzzwords são as palavras. Então, quero diminuir o trabalho manual da minha equipe. Então isso é um tipo de buzz problem. Quero ter uma visão 360 do esforço da minha equipe. Então isso é um buzz problem também. E aí você vai entender mais ou menos o que ele quer, mas você não chegou nem perto da dor. Essa é a primeira camada que você vai ter que cavar mais ainda, beleza? Então é isso, tipo, um executivo iniciante, ele já vai estar satisfeito quando o cara falar: o meu problema é excesso de trabalho manual da minha equipe. Aí você vai falar: pô, maravilha, vou demonstrar a plataforma. E não é bem assim que funciona, beleza? A gente tem que ir na dor. Então, se ele falou que o problema é excesso de trabalho, ele falou um buzz problem geral, beleza? Então, a gente não chegou ainda lá no fundo.
E aí a gente tem que entender, será que ele realmente tem essa dor de forma latente? Será que ele precisa mesmo da plataforma que eu vendo? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente cavar mais, já chegando na segunda camada, que é o entendimento geral da dor. Então a gente passou a primeira camada do Bus Problems e vai descendo agora. Então ele falou, meu problema é o excesso de trabalho manual da minha equipe. Então como é que a gente vai chegar na segunda camada para entender de forma geral essa dor? Você vai fazer perguntas. Então uma das perguntas que você vai fazer é, por exemplo, né? O que você considera excesso de trabalho manual por aí? É excesso de e-mails, excesso de planilhas, excesso de upload em drives? Me conta mais? E aí, então ele vai explicar. Ele vai começar a falar, e você vai começar a captar muito mais informação rica sobre o processo dele. Ah, porque eu pego um e-mail, aí desse e-mail vem arquivos que eu jogo no Drive, depois tenho que contactar tal área e tal. Então você já vai entendendo um pouco do processo dele. E aí você vai entender, pô, quanto tempo demora esse processo, é realmente manual como ele está pensando, ou comparado com o mercado não é tão manual assim. Então você vai entendendo melhor. Como é a rotina de quem realiza esse trabalho manual? O cara passa o dia fazendo esse trabalho manual? Ou ele está falando que o trabalho manual é um negócio de 10 minutos por dia e é isso? Porque se você concorda que se for 10 minutos por dia, talvez ele não queira gastar dinheiro na sua solução, mas se for algo de 6 horas por dia, aí provavelmente ele vai querer gastar dinheiro. Ele vai falar, pô, estou usando duas pessoas que custam R$ 3.000 cada pessoa, e o seu software custa 2.000, então é muito melhor ter o seu software. E aí você já vai cavando mais no Discovery para entender essa dor mesmo. Então você vai ver, pô, realmente, além dele ter um trabalho manual, ele perde a produtividade de 2 funcionários. E aí isso é um entendimento já mais geral da dor. Você pode fazer perguntas também assim, mas por que vocês têm esse excesso de trabalho manual? Você falou que tem, beleza, isso acontece, mas por que tem esse excesso de trabalho manual? Por que o processo é assim? Por que vocês pedem tantos documentos? Então você pode também fazer reflexões com o prospect, porque às vezes o problema não está nem no excesso de trabalho manual, mas no processo que a empresa fez. A empresa pede documentos demais para um fornecedor, a empresa pede muita coisa para ter um cliente, enfim. É um processo, então você pode ir cavando também no processo da empresa para entender. Ah, isso aqui é realmente um problema que o meu sistema vai solucionar? Ou se o cara resolveu o processo dele, ele nem precisa do meu sistema. E tá tudo certo. Se você chegar nessa conclusão com o prospect, maravilha, você ajudou o prospect a resolver o problema. E a gente aqui, nesse curso, a gente defende muito que você tem que ajudar o cara e não focar em ser um vendedor. Você é um consultor que vai ajudar o cara e esse cara com certeza vai lembrar de você para contratar sua solução quando ele precisar de verdade e até pagar mais caro por isso, pela confiança que você vai ter. Outro tipo de pergunta também que a gente faz aqui, quais são as áreas impactadas por esse excesso de trabalho manual? Então, a gente sabe que tem essa parte, por exemplo, da equipe que faz o trabalho manual, mas provavelmente outras áreas estão sendo impactadas. Ah, esse excesso de trabalho manual faz com que o time financeiro demore 2 dias para liberar uma nota. E isso gera um problema no fluxo de caixa. Pode ser isso. Então, quando impacta outras áreas, aí o problema já vai ficando mais grave, você vai entendendo melhor a gravidade da situação. E quais os impactos? É o impacto apenas na satisfação do cliente interno? Ah, o time financeiro está chateado? Ou é o impacto financeiro? Está gerando prejuízo no caixa? Então, esse já é uma cavada maior no Discovery. Você saiu ali do processo manual, quero automatizar meu processo, que é manual. Aí você saiu desse buzzword, já foi para o entendimento geral da dor. Pera aí, agora eu entendi que ele está perdendo 2 funcionários ali, gastando 6 horas de trabalho manual, está impactando áreas, está tendo problemas de fluxo de caixa. Então você começa a entender muito melhor esse problema. E aí, nessa pirâmide que tem a primeira cavada, Buzz Problem, depois o entendimento geral da dor, você vai chegar no entendimento específico da dor. Então, o entendimento específico já é você especificar qual que é esse problema de verdade. Então, qual o impacto específico que você tem nesse excesso de trabalho manual? Quanto de receita vocês perdem por causa desse trabalho manual excessivo?
Você leva ponto em auditoria se você não cumprir tal processo manual. O colaborador pode ser demitido por causa disso. Então você começa também já a ter algo muito mais específico. Então, quando você fala, por exemplo, a ferramenta de prospecção, se você conseguir chegar num número do que o cara está perdendo de dinheiro porque ele não está usando a sua ferramenta que você vende, o Salesforce, por exemplo, isso aí é um entendimento específico da dor. Cara, você tem um problema de não ter um processo passo a passo no processo de vendas, você não tem auditoria desse processo, você não tem rapidez, você deixa de gerar 100 mil reais de receita, deixa de ter a visão 360 que você quer ter, e com a minha ferramenta a gente vai conseguir chegar lá nos 150 mil que você precisa. Então, você vai cavando, cavando, cavando para chegar realmente na dor do prospect, beleza? E aí, falando mais dessa terceira camada, eu vou colocar aqui um exemplo de uma sentença, tá? Que mostra cada camada aqui. Então, vamos lá, o prospect fala: o meu problema é o excesso de trabalho manual da minha equipe. Bus problem. Isso é o bus problem. Isso aí você não descobriu nada. Isso traz impacto direto nos resultados da empresa porque meus liderados não podem focar na prospecção de novos clientes. Aí já é o entendimento geral. Porque você já sabe o impacto que isso tem, já sabe quais as áreas são impactadas, o que acontece com os funcionários por causa desse problema, eles não conseguem prospectar novos clientes. Vamos continuar. E o fato deles não poderem prospectar novos clientes gera um resultado esperado de 20% abaixo do que poderíamos gerar, impactando em 150 mil reais em receitas mensais. Aí é o entendimento específico. Beleza, pessoal? Estou falando bastante. É um tema muito mais técnico e complexo, mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. E aí, vamos dar mais dica para vocês de como chegar nessa dor, chegar no entendimento específico. Vou trazer três tipos de escutas aqui, tá? Escuta passiva é aquela que você apenas ouve, né? Então, o cara vai falar, tem o trabalho manual, tal, e você só vai ouvir e nem vai anotar isso. Escuta ativa é que você anota e você vai usar a seu favor. Então, o cara vai falar assim, o meu concorrente tem um suporte demorado. Aí você vai anotar isso, escuta ativa, e vai usar isso a seu favor quando você for demonstrar a ferramenta. Você vai falar, olha, o nosso suporte é mega rápido, o tempo médio de atendimento é de 15 minutos, o do concorrente é de 1 hora, então você vai usar isso a seu favor. Agora, a escuta proativa é que vai te deixar em outro nível. A escuta proativa vai fazer com que você cave e vai chegar muito mais detalhadamente no problema real. Então, você vai anotar o que o cara falou, vai usar isso a seu favor, mas você vai perguntar o porquê deste problema. O que eu quero dizer com isso? Vamos de exemplo prático. O prospect fala, na plataforma atual, o suporte demora muito para ser respondido. Na escuta passiva, você vai ouvir, não vai fazer nada. Na escuta ativa, você vai anotar e vai usar isso a seu favor na demonstração, como eu disse antes. E na escuta proativa, você vai anotar e vai perguntar o porquê dele usar tanto suporte para aprofundar o discovery. Então, você vai fazer perguntas como: por que você precisa tanto do suporte? Me conta mais. Aí ele vai falar: é porque aqui a plataforma não é autoconfigurável, eu tenho que abrir um ticket para ajeitar a plataforma para mim. Olha que informação maravilhosa você conseguiu. Se a sua plataforma for autoconfigurável, você está com, enfim, o rei e dama na mão. Você pode perguntar também, e por que incomoda tanto esse atendimento, esse suporte, né? Enfim, aí ele pode falar também que tem um custo extra no atendimento premium. E aí você tem que ir para um suporte padrão que demora horas. Então, quando você tem a escuta proativa, você consegue cavar muito mais fundo no problema. Beleza? Então, o discovery da dor, pessoal, você vai ter que treinar muito a escuta proativa. O bom hábito que a gente vai falar muito aqui no curso é anotar tudo durante as conversas. Vai anotando, tem AIs que podem te ajudar também. E vai perguntando.
Eu também vou te dar técnicas para você fazer perguntas sem o prospect se sentir uma delegacia, sendo questionado, etc. Eu vou te dar técnicas para você conseguir todas as respostas que você quiser nas suas perguntas, beleza? Então, treinem bastante o Discovery da dor, que a gente vai para os próximos Discoveries aqui.